Glória a Deus. Aleluia. Senta glorificando o nome do Senhor. Hoje pela manhã, eu acordei pensando no meu pai, né? As coisas que o meu pai falava para mim, os conselhos que ele me dava. O meu pai me deu muitos conselhos a respeito de escolhas. E o tema que eu quero pregar na mensagem hoje é a consequência das nossas escolhas. Que a vida é feita de escolhas. E o texto que eu escolhi está lá em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 26, o 26 ao 28, que diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos manda. 28. Porém a maldição. Porém o quê? Vai, Guilherme. Porém o quê? A maldição. Se não ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conheceste. Primeiro vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Deus não te obriga a fazer nada. Você faz da sua vida o que você bem quiser. Você é livre para fazer da sua vida o que você quiser. Isso se chama livre-arbítrio. E foi uma coisa que Deus deu para você. E uma das coisas que Deus deu para mim, uma das coisas que Deus deu para você, é o direito de escolher. Eu escolhi casar com a pastora Lígia. O pai dela não colocou arma na minha cabeça e falou assim: você vai casar com a minha filha. Pelo contrário, se ele pudesse, ele colocar e falar: você não vai casar com a minha filha. Mas não fez isso. De jeito nenhum. Ninguém aqui, talvez alguém lá daquele lado do norte, lá da Paraíba, né, ou do não sei de onde, né? Que os camaradas dela colocavam garrucha, né? Vai casar com a minha filha. Mas a maioria aqui casou porque quis, não foi? Você ficou apaixonado pela pessoa, ficou apaixonada pela pessoa, um olhou para o outro, começaram a namorar e acabaram casando. Amém? E aí você começa uma história. Você começa uma história. Tá? Eu vou falar mais ou menos assim. Eu não sou pastor por obrigação. Na minha primeira consagração, que foi para diácono, eu com 29 anos de idade, e assumi uma igreja com 29 anos de idade, eu podia falar para o pastor Mário assim: eu não quero não isso de jeito nenhum. Uma que o meu sonho não era ser pastor, todo mundo sabe. O meu sonho era ser cantor. Não é não, Maurício? Meu sonho era ser cantor. Era vender muito disco, ficar famoso, tal, aquele negócio, sabe? Né? Porque o cantor ganha mais do que o pregador. Então, era o meu sonho, era ser cantor. Mas Deus não interferiu em absolutamente nada. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para você é que Deus, tem um louvor que o Vitorino canta que fala assim: Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para mim. Deus teve um plano para mim. E Deus também tem um plano para você. Deus escreveu a nossa história. E é claro que a minha história, quando Deus escreveu, Ele escreveu uma história de sucesso. E em nenhum momento a história que Deus escreveu para você foi história de fracasso. O problema é o seguinte: pega para mim esse caderninho aí, Guilherme, por favor. O problema é o seguinte, faz o que você está escrevendo. O problema é o seguinte: quando você nasceu, assim que sua mãe te concebeu, Deus já pegou o caderninho e começou a escrever a história da sua vida. Foi ou não foi? E a história que Deus escreveu para você foi uma história do quê? Fala para o seu irmão que está do seu lado: a sua história é de sucesso. Porém, você, presta atenção. Você tem todo o direito de fazer assim: dá licença, Deus. Dá licença. Dá licença. Dá licença.
Você pode pegar e riscar tudo que ele escreveu para você e você mesmo escrever. É direito seu. Tomar a caneta da mão de Deus e falar para ele assim: eu quero escrever a minha história. Mas a história que Deus escreveu para você não foi uma história de fracasso. Talvez você fracassou e está fracassando por consequência das suas escolhas, consequência das suas escolhas. Jeremias 29:11 fala assim: porque eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o bem que me esperais. Então, o pensamento, o que Deus quer para mim é coisa boa. O que Deus quer para você é coisa boa. Antes, Jeremias 1:5 fala assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei profeta. Sabe aquela noite? Aquela noite maravilhosa que papai e mamãe estavam inspirados. Mamãe querendo dormir, mas papai era terrível. Né? Ou ao contrário, não sei. Deram aquela namoradinha lá e foi milhões de espermatozoides, tudo correndo. Tudo na direção do óvulo. Uns passaram direto, outros bateram, mas teve um que entrou. E lá Deus começou a formar você. O ser mais lindo do mundo. E naquela hora ali que o seu coraçãozinho fez a primeira vez, Deus pegou e falou assim: deixa eu escrever a história dele. Deixa eu escrever a história dela. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que o tempo vai passando e chega uma hora muitas vezes que você fala assim: Deus, eu não quero a sua história, eu quero a minha. Falei para vocês, cantei no Soldadinho de Jesus, no Cordeirinho de Jesus, no Lírio dos Vales, nos Pequeninos de Jesus. Mas eu cresci, chegou uma hora que eu tinha que decidir. E as nossas consequências, muitas vezes as nossas escolhas mudam o que Deus queria para a gente. Sabe aquela história que o seu destino é você que faz? É verdade, não é mentira não. Vocês lembram de José? O filho de Jacó. José, ele teve direito de escolher, não teve? Ele foi para a casa de Potifar como escravo. Chegou lá, a mulher de Potifar ficou apaixonada por ele. E fala para José assim: vem, deita comigo. José fala assim: olha, não... Porém ele se recusou, Gênesis 37:8. Porém ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma me coisa vedou senão a ti. Porquanto tu és mulher, como pois faria eu tamanha maldade? Não é? Ele não fala assim: pecaria contra o meu senhor. Ele fala assim: eu pecaria contra o meu... Vai colocando aí, Mário, o pessoal acompanhando. Contra o meu Deus. Você está entendendo? Naquela hora ali, José, ele estava sozinho na casa com aquela mulher. E eu imagino que aquela mulher era uma mulher bonita. Uma mulher que nós homens, os héteros, bate o olho e fala: nossa. E ele fala assim: não. Ele sabia das consequências. Não tinha ninguém na casa, a Bíblia fala, não tinha ninguém, estava todo mundo lá no pátio. Ninguém está vendo.
Homem nenhum estava vendo, só os anjos e os demônios. Não tinha ninguém vendo. Tinha ninguém vendo. Mas ele fala assim, não. Porque ele sabia que as consequências são terríveis. Acusado de tentativa de estupro, foi para a cadeia, ficou lá durante um bom tempo, depois saiu, falou, interpretou o sonho de Faraó. Aí Deus honrou. Deus o quê? Deus honrou a atitude de José. Quantas pessoas, vou falar mais ou menos assim, quantas pessoas eram para estar lá em cima, empresário de sucesso, comerciante de sucesso, vida espiritual top lá em cima, mas não estão lá em cima por causa da consequência do pecado, por causa das escolhas, as consequências das escolhas. José escolheu não pecar. Agora, 41, 38 e 39 de Gênesis. Deus honrou a atitude de José. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E colocou ele para ser o governador do Egito. As nossas ações traz consequências. Estava eu um dia no trem com de camiseta, e talvez você nunca percebeu, mas eu tenho um braço bem mais curto do que o outro, como o ombro também, porque eu fiz uma cirurgia e eu tenho uma cicatriz enorme no braço. Aí de repente a menininha que estava sentada falou assim: moço, que corte feio é esse no seu braço? A mãe cutucou ele e falou assim: filho. Eu falei: ai moço, desculpa. Eu falei: não, criança é curiosa mesmo. Foi que eu levei um tombo empinando pipa da laje. Na verdade eu caí 3 vezes, mas dessa vez foi terrível. É mais ou menos assim, não dói, mas a marca fica. Talvez já era para você estar decolando, gente. José agora ele é o governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele fez a escolha. Ele fez a escolha o quê? Ele falou assim: não serve para mim. Eu quero pregar para você hoje, que até hoje na sua vida só fez titica, para não falar outra coisa, que é feio falar. Talvez na sua vida até hoje você só fez titica, você não acertou em nada. Há tempo ainda. Vocês lembram de Acã? Qual era a ordem, Jorge? Pega nada. Tudo que tem lá é anátema. Não mexe. Tudo que for pego lá vai levar para a casa do tesouro. Não leva para você. Mas ele chega lá, ele vê uma cuia, ele vê um ciclo, ele vê uma capa babilônica, e ele cresce o zóio, e ele coloca aquilo na bagagem dele. E levou. Aí, presbítero Gilberto, lá vem a cã de cavalo. Não dava para ele dispensar aquilo na estrada? Não, peraí, está errado. Deixa eu jogar isso fora. Volta atrás, enquanto há tempo.
Volta atrás enquanto há tempo. Ele podia ter pego aquilo tudo, ter dispensado, falar, não, não, isso não é para mim, mas ele levou. Ele levou e colocou lá na casa, na tenda dele, cavou um buraco, enterrou, e ficou esperando o tempo passar. Mas só que aí a Bíblia fala assim, e prevaricou os filhos de Israel, tomando do anátema. Israel agora vai para a batalha por causa de uma cidadezinha pequenininha que Josué fala assim, meia dúzia de soldados vai lá. Vai nada, morreram tudo. E Deus fala para Josué assim, Josué, teve um aí no meio, um aí no meio de vocês, que tomou o que não era para pegar. Pegou o que não era para pegar, talvez você está pegando o que não é para pegar. Mas sabe qual é o problema, gente? Josué reúne todo mundo, lembra dessa passagem? E pega um por um e chega e fala assim, dá glória. Fala, glória a Deus. Não, não é para você dar glória a Deus, não, o texto que está escrito isso. Aí chama todo mundo, quando chega a vez de Acã, ele fala para Acã assim, Acã, dá glória a Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, dá glória a Deus. Foi você, não foi? Foi. Ele podia ter dispensado aquilo. Você pode parar com esse negócio de WhatsApp, de ficar mandando mensagem, você pode parar. Pode parar de ficar flertando. Você vai se arrebentar. O problema é que as nossas atitudes, sabe? As consequências da nossa atitude, as besteiras, as titicas que a gente faz na vida, reflete na nossa família. Josué 7, 24 e 25 fala assim, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou e os queimaram. Era a lei mandava fazer isso. Junto com ele foi toda a família. Eu imagino que aquele homem já tinha netos. Tudo que tinha sangue dele morreu naquele dia. Por quê? Por causa da consequência. Porque fez coisa errada. Porque quando você faz coisa errada, você não arrasta só você, você arrasta a sua família junto com você. O adultério não destrói só o casamento, o adultério vai refletir nos filhos. Vai refletir na casa. Filhos vão fazer tratamento, vão passar com psicólogo, psiquiatra, vão desandar, vão virar alcoólatra, vão virar drogados. Por causa do pecado. As consequências. As consequências são terríveis. Vou falar uma coisa, talvez você está aqui essa noite, só fez titica na vida. Elimeleque, vocês lembram de Elimeleque? História de Ruth? A Bíblia fala que Elimeleque saiu para peregrinar. Sabe o que aquele homem fez? Ele tinha o campo dele, ele tinha a casa dele. Você que está com essa ideia aí que eu vou para Pernambuco, vai nada. Você acha que se São Paulo está ruim, no Nordeste está melhor do que aqui? Para. Ju? Eu vou para o Norte, vou nada. Vou para passear lá no Ceará. E aí?
Ele pegou e vendeu tudo, ele vendeu tudo. Pegou a esposa, pegou os filhos e falaram assim: vamos peregrinar, vamos lá para Moabe. Você viu escrito em algum lugar que Elimeleque consultou a Deus? Você viu escrito em algum lugar que Deus falou para Elimeleque: vai, igual falou com Abraão, sai da tua terra? Não, ele saiu. E Elimeleque morreu. Elimeleque morreu. Os filhos tomaram 2 moabitas para a esposa. E no capítulo 5 vai falar assim: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos. O que tem de gente assim? Não fala com Deus para nada. Quem manda na minha vida? Quem manda na minha vida? Sou eu. Eu que mando no meu nariz. Calma que vai ficar pior. Vamos lembrar de Davi? Vamos lembrar de Davi? Todo mundo lembra da história de Davi, né? A Bíblia fala assim, que nos dias que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar descansando. Vou ficar em casa, ocioso, sem fazer nada. Aí ele vai lá na janela. Uau! Tinha uma mulher tomando banho. Ô, soldado, quem é? Betseba, esposa de Urias. Esposa de Urias. Fala no soldado genial. Fala no soldado, Urias, teu servo. Fala no soldado assim, que sensacional. Ele fala: traz ela. E todo mundo sabe o que aconteceu. Aí ela chega para ele e fala para ele assim: ei, estou grávida. Mas a mulher estava grávida e o homem já estava 3 meses lá na guerra. Pela lei, ela seria apedrejada, e Davi também. Mas ele era o rei. Davi agora tem uma brilhante ideia. Chama ele, corre, chama ele. Estou te dando dia de folga. Olha que rei maravilhoso, sensacional, cara bonzinho. Estou te dando uma folga. Vai para casa, deita com a tua mulher, dorme. Faz amor com ela. Fique à vontade. Ele fala assim: de jeito nenhum, você é doido. Os meus amigos lá na guerra morrendo, tombando, e eu vou. Não vou não. Não vou. Olha a qualidade do soldado. Não posso fazer isso. Isso é imoral. Vou voltar para a guerra. Joabe, vem cá, leva essa carta aqui, ó. Soldados, leva essa carta para o Joabe. Coloca Urias nas fileiras da frente para que as nossas atitudes têm consequência. Lembra o que eu falei? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Fica sossegado que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Chama. Foi lá, mataram Urias agora e falou assim: coitado do meu soldado morreu, vou trazer a mulher dele para casa, que a mulher está grávida, tadinha dela. Mas Deus não se deixa escarnecer. Natan chega, fala: Davi, vamos conversar? Deixa eu te contar uma historinha.
O homem tinha um monte de ovelha, de carneiro. E o vizinho dele, o pobrezinho, tinha só uma. E essa cordeirinha comia com ele em casa. Dormia na cama com os filhos dele. Mas quando chegou um viajante, o que tinha um monte foi e matou aquela. Davi mete a mão em cima da mesa e grita assim: tem que matar! Natan fala para ele assim: você sabe que esse é você, né? Agora eu pequei. Estou arrependido. Pode se arrepender, mas a conta vem. Pode se arrepender, mas a conta vem. Da sua casa, não vai mais sair a espada. Aquilo que você fez escondido, um dos seus vai fazer diante de todo Israel, para todo Israel ver. Então vamos contar a história? Absalão pega as concubinas dele e leva para o terraço para ter relações com ela, para todo Israel ver. Aminon, todo cheio de desejo pela própria irmã Tamar, vai e estupra a própria irmã. A conta chega. A conta chega. Absalão, revoltado porque a irmã foi violada, vai e mata o irmão. Aí depois Absalão morre pendurado numa árvore. Ele tinha um cabelo grandão. O cabelo dele fica preso numa árvore, ele fica pendurado na árvore por causa do cabelo que era muito grande. Joabe chega com uma flecha. Joabe era primo dele. Tudo aconteceu no meio da família. Por quê? Por causa da consequência do pecado de Davi. Pode ficar pior. Posso continuar? Vai estreitar mais um pouco. Juro que eu queria trazer aquela palavra, sabe? Que quando eu transo, eu faço glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar de um menino chamado Sansão. Eu nunca vi ninguém com o nome Sansão. Quem já viu? Eu nunca vi. Só Sansão da Bíblia que eu vi. Não conheci mais nenhum. Manoá não tinha filhos, a mulher era estéril. Juízes 13:5, vamos lá, ué. Vai falar assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Ele será o quê? Nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A palavra nazireu significa consagrado ao Senhor. O menino era o quê? Consagrado ao Senhor. Então, a história que Deus escreveu para aquele menino era uma história de sucesso. Antes que eu continue a palavra, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode?
Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Um dia numa rodinha, numa mesa, vai ter um monte de criança e você já foi. Talvez. Né? Ou talvez você vai estar velhinho, sem dente. E eles vão estar falando assim: olha o vô, o Bisa, a avó, a Bisa. Vão estar contando história e rindo, falando de você. Então eu vou perguntar de novo. Como você quer ser lembrado? O que vão falar de você? Camarada carrega um portão aqui nas costas assim, ó. Não sei quantas toneladas saiu carregando, parecendo um búfalo. Pega uma queixada de jumento, mata 1000 homens. Mas ele é lembrado como? O fortão que deitou no colo da mulher, a mulher cortou o cabelo dele. E ele perdeu a força. Ninguém lembra que ele fez isso, Jorge. Mas o que foi que aconteceu com Sansão? Primeiro, vamos lá. A história de Sansão era uma história de sucesso. Mas o que aconteceu com Sansão? Olha aqui para mim. Vou falar igual o cara da TV, foca em mim. Sansão tinha um fascínio por mulheres filisteias. As 3 mulheres que a Bíblia narra que Sansão teve caso eram mulheres filisteias. Tem uns crentes que têm fascínio por coisa que é lá de fora. Vou falar uma coisa para vocês. Tem mulher que sofre estar num relacionamento abusivo e violento. Que o cara xinga, o cara chuta, o cara cospe na cara. Mas se você for ver a história lá atrás, o pai falou: filho, esse cara não presta. A mãe falou: filho, esse cara não presta. O tio, todo mundo falou: sai dessa, que é bica, sai dessa. Não é para você. Mas ela falou assim: eu estou apaixonada. Como mulher fica apaixonada fácil, né? Eu estou apaixonada. Não ouviu ninguém. Tem um monte que está lá na detenção. Passou o dia todinho hoje lá. Visita íntima. Mas o pai falou: filha, esse cara não presta. A mãe falou: filha, sai fora. Todo mundo falou: sai fora. Mas eu estou apaixonada. Você vai sofrer demais. Talvez vai ser a última vez que Deus vai falar com você. Vai ser a última vez que Deus vai falar com você. Sai fora. Pastor, ele é crente nada. Se fosse crente, estava vindo de mãozinha dada com você, entrando ali por aquela porta com a Bíblia embaixo do braço. Estava participando das coisas da igreja. Estava envolvido com as coisas da igreja. É crente nada. É lobo. E eu vou repetir, talvez é a última vez que Deus vai falar com você. O pai de Sansão chama ele e fala para ele assim, Juízes 14:3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulheres entre as filhas de teus irmãos? Nem entre todo o teu povo? Ô Sansão, pelo amor de Deus, olha o tanto de mulher que tem aí para você escolher. E você vai ficar fascinado por mulher filisteia. Se for para casar com traste, fica solteira. Se for para casar com traste, com uma traste, fica solteira.
Tem um povo que eu não sei o que tem na cabeça, não sei o que tem na cabeça. Sabe que vai sofrer, sabe que vai se arrebentar, sabe que vai dar errado, mas eu estou apaixonado, eu estou apaixonado. Você não está ouvindo Deus, você está ouvindo o seu coração. É só um pedaço de carne, você pode passar sem. Você consegue. Consegue, não consegue? Consegue. Eu estou apaixonada. Sansão era assim. Mas um dia passou uma bonitona e ele falou assim: nossa, quem é? Aí alguém falou para ele assim: o nome dela é Dalila, filha de não sei quem. Eu sei, não marquei o nome. Uau, que mulher bonita. A conversa chega lá para os camaradas que queriam pegar ele. Ó, a mulher passou e Sansão ficou vidrado. Chama ela, ó, nós vamos te pagar. Nós queremos descobrir o segredo dele. Sabe o que é descobrir o segredo, Jorge? É tirar sua comunhão. É tirar a sua comunhão. Tudo tem as suas consequências, vão determinar o seu futuro. Forte? Pode piorar. Eu quero ser a voz de Deus para falar para você hoje: sai fora desse relacionamento. Entre um pedaço de carne e Deus, prefere Deus. Homem sujo, fedido, boca fedida de cigarro, de cachaça. Deus não quer isso para você, não. Ah, mas ele é crente nada. Cadê ele aqui? Quero ser boca de Deus para você hoje, para falar para você: escapa, sai fora, é lobo, é laço. Quando eu era moço, tinha uma menina que falou para mim assim: vamos namorar. Eu falei para ela assim: não, você não é crente. Ela falou para mim: simples, eu vou na igreja e levantar a mão e a gente namora, simples. E Deus falou para mim assim: sai fora, porque é laço. É só um pedaço de carne. Sansão, me conta o seu segredo. Ah, não posso. Ele brincou, lembra? Ele brincou. A última vez, ele coloca a cabeça no colo dela. E a Bíblia fala que ele dormiu. A história de Sansão era a história do quê? A história de Sansão é a história do quê? A história de Sansão era a história do quê? Sucesso. Olha aqui para mim. A minha história é uma história de sucesso. Mês que vem vai fazer 38 anos. Namoro, noivado e casamento dia 13 de agosto. 38 anos. E sabe por que estamos juntos até hoje? Por causa da escolha. É consequência das nossas escolhas. Olha, deixa eu falar para você: o meu cabelo nunca foi cortado. Nunca passou navalha no meu cabelo. Desde que eu nasci, imagina o tamanho que era o cabelo de Sansão. Desde que eu nasci. Era todo trançado, né? O cabelo dele, a Bíblia fala, era todo feito trança. E ele dormiu. E ela veio e cortou o cabelo dele.
e falou para ele assim: acorda, Sansão, que os filisteus vêm sobre ti. Aí a Bíblia fala assim: e ele levantou pensando que ele tinha força, mas ele não tinha mais força, porque o Espírito de Deus tinha se... Quem sabe o Espírito de Deus já se retirou de você, né? Já não está nem mais namorando, já está tendo relações já. Já está quase vivendo maritalmente. É forte, mas tem que falar, não tem? Qual foi a consequência? Cataram ele! E a primeira coisa que fizeram foi furar os 2 olhos dele. E arrancaram os olhos. Está todo mundo falando para você que vai dar errado. Está todo mundo falando para você, sai fora. Está todo mundo, Deus já falou com você várias vezes, já falou em sonho, já falou através do pastor, e está falando mais uma vez. Mas você está cego, você está cega. Cego de paixão. Te prepara para sofrer. Mas você pode voltar atrás e resolver isso aí. A história que Deus escreveu para ser de sucesso. A história que Deus escreveu para ser uma história de sucesso. Agora virou uma história de fracasso. O homem que era para ser ovacionado pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, para ser um exemplo. Agora sabe o que ele virou? Coloca o 25 aí. 16, 25. Vai falar assim: sucedeu que alegrando-se-lhes o coração, disseram: chama Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Chama ele. Vamos zombar dele. Vamos tirar barato da cara dele. Sabe o que você vai ser? No meio da sua família? Motivo de chacota. Quem é a fulana? Você viu? Você viu? Vou perguntar de novo e você responde no teu coração. Como você quer ser lembrado? Aquele que só fez titica. Aquele que só fez caca. Aquela que só fez caca. Para não falar outra coisa, viu, mano? Vai ficar feio falar outra coisa, mano. Hoje Deus te dá a oportunidade de consertar muita coisa errada que você fez na tua vida. Fica em pé, fica. Imerso em graça. Vou repetir. Talvez seja a última vez que Deus vai falar com você. Uma senhora sofrendo com o marido que era alcoólatra, e ele teve um AVC.
E mesmo ele com AVC, ele era muito rude. Mesmo com AVC. Aí teve um dia que essa mulher chegou para mim e falou assim: pastor, ontem passou uma irmã aqui em casa. E ela disse para mim que o tempo da minha prova está acabando. Eu falei: poxa, irmã, glória a Deus. Ela falou: Deus falou que o tempo da minha prova está acabando. 2 meses depois ela morreu. E o tempo da prova acabou. Talvez seja a última vez que Deus vai falar com você. Sai fora. Escapa pela tua vida. Sai fora desse relacionamento. Se não é crente, não serve para você. Se não serve a Deus, não serve para você. Você vai vir para a igreja e o marido vai ficar no bar, jogando sinuca, tomando cerveja. Fala que é crente, mas nunca apareceu aqui. Sai fora. Você vai se arrebentar. Vamos passar